Muito bom dia Guilherme Macalossi, bom dia a todos. Olha, eu estou trazendo aqui como destaque o maior barraco que aconteceu ontem no Senado Federal. Foi o dia em que o Senado virou uma daquelas câmaras municipais, câmara de vereadores lá do fim do mundo, sabe? Que de vez em quando tem um barraco. Foi exatamente o que aconteceu ontem no Senado Federal, durante uma audiência da Comissão de Infraestrutura, que foi realizada para cobrar explicações, para ouvir e interrogar a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, sobre algumas das suas decisões, ou falta de decisões, muito polêmicas. Ela foi chamada, sobretudo, para explicar uma pretendida criação de unidades de conservação marinha exatamente naquela área da margem equatorial, onde há, segundo a Petrobras, reservas de petróleo que podem chegar a 14 bilhões de barris. É uma reserva monumental. E, como explicou aqui algumas vezes o ministro experiente, ex-ministro da Defesa, Aldo Rebelo, o Ministério do Meio Ambiente é controlado pelas ONGs, pelas organizações não governamentais, sobretudo internacionais, que, segundo eles, são financiadas pelos países rivais, concorrentes do Brasil no mercado mundial de petróleo. Esses países não têm interesse que o Brasil explore essa reserva fabulosa de petróleo ali na margem equatorial. E o IBAMA e a ministra do Meio Ambiente e toda essa turma que segundo consta, controlada, no mínimo muito influenciada por essas organizações não governamentais, ficam ali criando dificuldades e impedindo o Brasil, já há 2 anos e meio, de iniciar ao menos estudos nessa direção, na direção da exploração desse petróleo, que pode tirar, inclusive, populações, milhões de brasileiros de uma situação de miséria em que vive. Bom, ela foi chamada para explicar isso, mas, enfim, teria grandes dificuldades de explicar toda essa confusão, porque, afinal de contas, ali na comissão havia muitos senadores de oposição, senadores que a conhecem bem. E com isso, isso ficou muito claro quando o senador Plínio Valério, que é do PSDB do Amazonas, pediu a palavra, ele estava inscrito, para fazer perguntas à ministra. Ele conhece a ministra profundamente, ele foi o relator exatamente da CPI das ONGs, que investigou a fundo as relações da ministra, que ele considera suspeitas, exatamente com essas organizações governamentais. Ele conhece muito a ministra, das poucas pessoas que a conhecem muito bem, dos poucos políticos, né? E ele, então, começou a sua fala querendo separar a ministra da mulher, dizendo que respeitava a mulher, mas não respeitava a ministra, exatamente em razão dessas investigações das relações de Marina Silva com essas ONGs que a influenciam. E aí, com isso, deu margem para que a ministra reagisse muito fortemente e começasse, então, aí o barraco. Vamos ouvir o que disse o ministro Plínio Valério, que motivou a reação da ministra Marina Silva. E ao olhar para a senhora, eu estou vendo uma ministra, eu não estou falando com a mulher. Eu estou falando com a ministra. Não, eu estou falando com a ministra. O senhor está falando com as duas coisas. Porque a mulher merece respeito, a ministra não. Por isso que eu quero separar. Ministra, vamos assegurar a palavra. Não provoque. Ou ele me pede desculpa, ou eu vou me retirar. Porque eu fui convidada como ministra. Bom, e no Senado Federal, como nas câmaras, nas casas legislativas da maneira geral, tem ali um rito que precisa respeitar. E um deles é respeitar a pessoa que está com a palavra, a quem o presidente da sessão deu a palavra. Foi exatamente o que a ministra não observou. E isso fez com que o clima, aumentasse ainda mais. O barraco logo prevaleceu. O presidente da comissão, que aparece aí nesse primeiro vídeo, o senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, ele intervindo, pediu calma, disse, não vamos polemizar aí, vamos tenha calma, não sei o quê, mas aí ela começou a atacar também, começou a criticar o presidente da sessão, que acabou, perdendo a paciência, mandou ela ficar no lugar dela, ele certamente se referia ao lugar de depoente, né? Porque ela entrou num debate com os senadores, num bate-boca que não é cabível, digamos assim, de acordo com o rito de sessões dessa natureza.
E aí foi quando a ministra, então, passou a exigir pedido de desculpas do senador Plínio Valério, aquele primeiro, ou ela abandonaria a sessão. Vamos ver. Mas eu não vou me vitimizar, não. Se eu fosse uma mulher submissa, eu não sou. Agora sexismo, ministro. Senhor presidente. Com todo respeito, ministro. Senhor presidente. Eu gostaria que eu fosse, eu não sou. Senhor presidente. Eu vou falar. Me respeite, ministro. Eu estou lhe respeitando. Me respeite. O senhor que tem que Senhor falar. presidente. Me respeite, ministro. Me respeite. Você ponha no teu lugar. Vossa Excelência tem a palavra. Isso, presidente! Vossa Excelência. Bom, esse é um velho truque. Assim, as pessoas não precisam se impressionar muito com isso, porque eu fui sindicalista e sei exatamente como é que isso funciona. É assim, quando num lugar como esse, no parlamento ou numa assembleia de sindicatos, uma das partes ou ambas não tem interesse no diálogo ali, e aí começa essa troca de acusações para não ter o diálogo, né? Quando alguém está ali para prestar algum tipo de esclarecimento e não quer fazê-lo, também cria confusão, toca fogo no parquinho, é exatamente isso. Então ali esse é o tipo de jogo que não há culpados, ninguém pode considerar isso ou avaliar esse tipo de baixaria na régua das relações humanas que nós conhecemos e praticamos, né? Político é outra, digamos assim, é outra praia, né? Mas de qualquer maneira foi um dia lamentável, né? Daqueles que o cidadão brasileiro sente vergonha da sua classe política, né? Porque afinal de contas o Brasil se vê diante de um impasse, que é precisamente esse fato de um pequeno grupo que se apropria ou se apropriou de órgãos ambientais, simplesmente conspirando contra os interesses nacionais, né? Já, inclusive, no Senado Federal, a intenção de alguma maneira, provocar um processo por crime de lesa pátria contra essas pessoas, porque, afinal de contas, eles estão impedindo o Brasil de prosperar. E isso não é admissível. Agora nós vamos